Urgente! Líder do governo na Câmara, o Coronel Zuca, acaba de revelar uma verdadeira bomba sobre os bastidores do Congresso. Ele vai revelar tudo e vai mostrar como, com a posse de Donald Trump, esses ditadores vão cair um a um. Mas não é só isso não. Um furo, um furo de reportagem aonde o jornalista lá nos Estados Unidos trouxe uma informação privilegiada sobre a posse de Donald Trump e Bolsonaro, que tem deixado a esquerda em pânico. Hoje é um dia especial, né, Marco? Um dia que nós tivemos a confirmação do convite do Jair Bolsonaro para a posse do Donald Trump. As pessoas não têm ideia da magnitude do que isso representa. Eu digo, posso dizer aqui para vocês, eu tive aqui o privilégio, você sabe disso, a gente conversou sobre isso, eu tive o privilégio aqui de também ser convidado para participar da posse, vou estar lá na cerimônia e em vários outros eventos, mas não é normal que chefes de Estado sejam convidados para a posse do presidente dos Estados Unidos. Eu digo, por exemplo, aqui de memória, que não havia nenhum chefe de Estado que eu me recorde na posse do Joe Biden em 2021, e não havia também na posse do Donald Trump em 2017 nenhum chefe de Estado. Dessa vez nós tivemos uma quebra de protocolo do presidente Trump, especificamente para alguns líderes, né? A gente estava aqui com a Karina, então a Meloni foi uma das chamadas, é o que parece, o Milley, o Bukele e Jair Bolsonaro. No caso do Jair Bolsonaro é ainda mais atípico o convite, porque se trata de um ex-presidente de oposição ao governo atual. E um dia, se eu tiver oportunidade, eu vou falar um pouco dos bastidores de como é que foi isso, porque não foi uma coisa simples. Houve discussões de se Bolsonaro deveria ou se não chamado, inclusive levando em consideração ao recado, muito claro, que isso para o governo brasileiro, da postura, qual será a postura das relações internacionais americanas, das relações exteriores do Departamento de Estado em relação ao Brasil. E eu posso aqui cometer a inconfidência de dizer que, assunto aqui de bastidores, que eu vou dizer com exclusividade, de que o convite foi decidido nesta madrugada pessoalmente pelo Donald Trump. Houve a intervenção pessoal do Donald Trump para que batesse o pé e dissesse: vão sim chamar o Jair Bolsonaro para posse. Isso aqui ninguém sabe, é exclusividade aqui para nossa live. Eu vou passar o comando aqui para você. Vocês viram informação exclusiva para vocês. Foi Donald Trump pessoalmente que resolveu chamar Bolsonaro. Isso deixou a esquerda desesperada. Ainda teve aquele evento esvaziado que acabou de vez com Luiz Inácio Lula da Silva do PT e, segundo Nicolas Ferreira, só de palhaços. Esse é o retrato da decadência do Lula e companhia. Abraço à democracia. Esvaziado, assim como a narrativa que quer colocar esses como os antidemocráticos. Os que mais arrotam por pacificação são aqueles que mais correm em direção contrária a ela. Dia 8 de janeiro, um golpe sem plano, sem comando, sem armas, sem noção. Um crime impossível, tão real quanto envenenar alguém com um copo de água potável. E sim, diferentemente dos black blocs e badeneiros de esquerda, que foram absolvidos, coincidentemente, quando dessa vez estão de verde e amarelo, são condenados a cumprir penas de 12, 15, 17 anos de cadeia. Aqui cabe uma pergunta. Qual criminoso você lembra que ficou na cadeia tanto tempo assim no Brasil? Talvez quem embolou o maior esquema de corrupção no Brasil? Não, ele foi condenado a 12 e já está solto. Talvez o homem que foi condenado a 400 anos, com certeza ele está na cadeia, né? Não, ele está solto. Elise Matsunaga, que matou e esquartejou o marido, pegou uma pena de 19 anos. Por um outro lado, um homem chamado Aécio, que disse que iria cagar no Congresso, foi condenado a 17 anos. Ou seja, na mente da nossa justiça, matar e esquartejar não está muito longe do que falar merda. Anistia ampla, geral e restrita. Isso foi feito para terroristas, verdadeiros terroristas, que assaltavam bancos e pegavam em armas no passado. Agora não querem fazer o mesmo para quem fez baderna no Congresso? Muito teatro para pouca realidade. Muito drama para pouco crime. Ainda mais em um país que traficantes mandam e desmandam. Vai você falar de alguma facção criminosa aqui no Brasil, fazer um gesto pode levar você à morte. E que empenho do governo Lula e STF contra baderneiros, você não acha? São mais de 2.000 presos, milhares de processos e julgamentos muito rápidos. Que justiça eficiente. Nem parece que temos as cidades mais perigosas do mundo, com assaltos, tráfico, homicídios, e uma população refém da bandidagem. Mas o que importa para esse governo é a pura e simples narrativa. Como iremos contar a nossa mentira da melhor maneira possível? A picanha já deu certo, a cerveja também. Agora falta emplacar que os maiores corruptos da nação, traidores do verde e amarelo e responsáveis pela destruição do Brasil, são as almas mais honestas desse país, amantes da pátria e responsáveis pela construção de um novo Brasil. É difícil de ouvir, né?
Essa daí não dá para engolir. Mas no fim das contas, Nicolas, o que é para fazer? O que todo mundo pensa, e aqui eu só vou falar. 2 anos de cadeia já é mais do que suficiente para quem fez baderna. Em um país como o Brasil, que eu acabei de retratar, os justos são essas pessoas nem estarem em nenhuma cadeia mais, nem usando tornozeleira em casa. Chega. Tá cansativo. Parece que o brasileiro já não consegue ter nenhuma alegria. Tudo vira político, escândalo, polêmica, tudo é militância. O brasileiro não consegue mais passar um dia em paz, porque todo dia é uma notícia nova, de um imposto novo, de um novo preso, de uma nova narrativa, de um velho governo. O Brasil merece mais. Chega de ser o país do até quando e vamos trabalhar pro até que enfim. É, gente, Nicolas Ferreira aqui foi perfeito em sua análise, mas agora vejam o que disse o Coronel Zuco sobre isso e os jornalistas da Oeste. Não percam, porque esse vídeo está imperdível do começo ao fim. Filtro, a gente segue comentando os atos do 8 de janeiro em Brasília e é hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Conosco sobre os atos que ocorreram neste dia 8 de janeiro. Deputado, muito boa noite, seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, realmente a gente está pasmo em ver a narrativa clara, né, que o governo federal está usando numa data que, na verdade, nós poderíamos citar 2013, 2016 com o MST, 2017 com o pessoal que realmente foi contra o Temer, mas que agora, né, aqueles que são amigos do ministro, inclusive, chamam hoje de o Xandão, estão criando uma narrativa que eu acredito que a sociedade brasileira já não cai mais. São narrativas que a esquerda tenta implantar, mas que realmente eles estão tentando fazer aí uma fumaça clara a um governo que não entrega quase nada. E, deputado, a que o senhor atribui a ausência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também presidente da Câmara, Arthur Lira, que até onde nós sabemos também não emitiu nenhuma nota justificando a sua ausência, não mandou ninguém no seu lugar. É um evento que foi programado já desde o ano passado. Não só presidente da Câmara quanto do Senado, mas também governadores, 24 governadores, aliás, todos foram convidados. Acredito eu que só 3 participaram do evento. A que o senhor atribui esse esvaziamento político no evento de hoje? Eu acho que a tua frase final, ela retrata o quadro do governo federal, o esvaziamento político. Existe claramente uma narrativa que está sendo construída. Esta narrativa, ela foi usada politicamente. Nós sabemos, né, o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Somos contra qualquer tipo de depredação, de dano ao patrimônio. Isso deve ser combatido. Agora, falar em golpe. Golpe foi tentar tornar o Lula elegível. Golpe foi realmente trabalhar, né, em relação ao que eles estão falando em relação aos ministérios de pessoas que não são técnicas. Não é um Paulo Guedes, não é um Tarcísio Gomes de Freitas, não é uma Tereza Cristina. Então eu queria realmente falar para toda a audiência da Revista Oeste que essa narrativa está terminando. Eu poderia hoje falar na demissão, né, do Paulo Pimenta, né, um cara que foi interventor aqui no Sul, que teve aí envolvimento com licitações, no mínimo, estranhas. Poderíamos falar Silvio Almeida, no seu ano, mas o governo está ainda tentando criar, né, fatos em torno de algo que ficou muito claro para quem vivenciou o 8 de janeiro, seja pela imprensa ou quem estava presente. Lá foi um ato que aconteceram depredações, triste o que a gente viu, mas eles falarem em golpe, então por que eles não colocam, por que eles que se dizem amigos do Supremo Tribunal não elencaram as Forças Armadas, não tentaram imputar a responsabilidade? Porque tu não tem como ter um golpe sem ter instituições alicerçadas, Exército, Marinha, Aeronáutica. Então fica muito claro, né, que o governo está esvaziado, sendo mais objetivo, tanto o Senado da República quanto a Câmara de Deputados nota esta forçação de barra.
o governo não tem diálogo com o Congresso Nacional, não tem diálogo, o Centrão está se movimentando, como eu já tinha dito, aquele pêndulo está sendo alterado, e isso já em função, inclusive, das eleições de 24. Vocês notaram que o centro-direita dominou o resultado das eleições em 24. E isso já está sendo um retrato claro da percepção de deputados e senadores. Então, é uma narrativa que não vingou, que não existe, né? Não só no mundo jurídico, não houve o respeito, né, ao direito, aos advogados, mas principalmente se criou um cenário hoje tão ruim para o governo federal, um governo incompetente, com dólar alto, com cesta básica cada vez também mais cara, mas principalmente um governo que politicamente está enfraquecido. Eu não tenho dúvida que nós temos uma única certeza: em 26, o PT não estará sentado no Palácio do Planalto. Deputado, deixa eu incluir meus colegas aqui nessa entrevista. Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado. Deputado, estava anotando aqui algumas coisas, né? O senhor fala em governo enfraquecido, também acredito que o governo está enfraquecido, o governo esvaziado, sem conseguir fazer a devida pressão ali no Congresso também. O senhor disse que a narrativa está terminando, que ela não vingou, né? Já que é uma pauta muito dentro da bolha, né, deste atual executivo e de um judiciário altamente político. No entanto, deputado, mesmo com a narrativa não vingando ou terminando como queiram, nós ainda temos centenas de presos políticos, nós ainda temos centenas de presos inocentes, centenas de pessoas com tornozeleiras eletrônicas. Então, por mais que a narrativa esteja arrefecendo, terminando, nós precisamos falar dessas pessoas, né? Essas pessoas, elas estão em celas, elas estão em meias liberdades, elas estão sem suas famílias, mães que não podem cuidar dos filhos. Enfim, a lista, né? Aqui na Revista Oeste, deputado, temos matérias de autistas presos, pessoas sem teto, consideradas terroristas com tornozeleira eletrônica. Então, deputado, a minha pergunta é a seguinte: o que o Congresso pode fazer, o que a Câmara dos Deputados pode fazer, com uma pressão um pouco mais significativa, travar alguma pauta, porque nós não estamos falando apenas de presos políticos, já é grave, mas nós estamos falando de um absoluto desrespeito à nossa Constituição, ao devido processo legal, à ampla defesa. Enfim, deputado, o brasileiro, nós estamos muito cansados de ver essas inconstitucionalidades sendo cometidas. Eu peço até perdão por me estender um pouco na pergunta, mas a pergunta é essa: o que o Congresso pode fazer no sentido de salvaguardar a Constituição, de colocar até em questão, em debate, travar algumas pautas e sessões ali para salvaguardar a nossa Constituição, como eu mencionei? Ana Paula, primeiro, falar do orgulho de estar falando contigo, sempre te acompanho, não só a coerência das tuas falas, mas o teu patriotismo, a tua coragem faz com que realmente a gente tenha, né, que acompanhar cada vez mais a Revista Oeste, que é um dos poucos meios de comunicação. Eu estou aqui com o Milton Cardoso, que é da Rádio Livre Brasil, que tem essa parceria, e a gente sempre fala da importância de manter a direita unida nos poucos canais que nós possuímos. Sendo muito objetivo, nós tínhamos a intenção, e tu vai entender a minha resposta, de inclusive lançarmos um candidato à Câmara dos Deputados para que a gente pudesse avançar nessa pauta, que ela não é importante, ela é primordial. A anistia é algo que nos toca todo dia, não só a questão do Clesão, nós perdemos uma vida lá, mas a injustiça,
né, o devido processo legal, o desrespeito aos advogados, o absurdo que está sendo cometido pelo ministro. Mas nós temos que ser francos. Nós não temos um país politicamente maduro. O Brasil possui, sim, um sistema muito pesado. O Centrão existe. E, nesse sentido, nós decidimos apoiar um candidato que, sim, tem um compromisso de avançar nessa questão da anistia. Nós, como eu falo pelo Partido Liberal, partido do presidente Bolsonaro, estamos apoiando o nome do deputado Hugo Mota. Temos o entendimento que ele vai sim avançar nessa pauta, porque é uma pauta extremamente importante, não só a anistia, mas a liberdade. E a tua fala, ela é extremamente necessária na medida que tu tens pessoas inocentes que estão sendo presas, que não foi tratados desiguais com desigualdade, aqueles que cometeram crimes de dano ao patrimônio, depredação, ok? Que se julgue nesse sentido. Nós temos hoje corruptos que estão soltos. Nós temos Sérgio Cabral, condenado a mais de 300 anos, solto. Nós temos Zé Dirceu. Isso é um deboche com a sociedade. O que eles fazem conosco é um deboche. E se nós não avançarmos nesta pauta de uma liberdade a essas pessoas, o Congresso não tem motivo de existir. Então eu tenho, sim, uma palavra que me conforta, e a única que eu posso me prender nesse momento, que é a resiliência. É aguardar que nós vamos conseguir avançar na questão da anistia, que nós vamos continuar lutando pelas nossas liberdades. Como eu disse anteriormente, esse pêndulo está mudando. Mudou com Bukele, mudou com Milei e agora mudou com Trump. E isso vai chegar no Brasil. Já está chegando no Brasil. E nesse sentido, a gente tem sim o entendimento, temos conversas com os candidatos que se apresentaram, e dentre aquele que conseguiu construir, né, uma maioria, que é o deputado Hugo Mota, no qual respeitamos essa habilidade política, e ele é um parlamentar de palavra, e nós temos o entendimento que vamos sim conseguir avançar na questão da anistia. Deputado, quem pergunta agora é Silvio Navarro. Deputado, boa noite, prazer revê-lo. Para além da questão da anistia, tramitando dentro do Congresso Nacional, avançando na Câmara, eu queria perguntar, e o senhor na figura de líder, né, da oposição, como é que a Câmara pode se preparar para enfrentar um avanço do Supremo em relação à mordaça nas redes sociais? Um avanço do Supremo Tribunal Federal para censurar as redes sociais no Brasil. Isso já está em andamento e eles deram todos os sinais de que vão continuar. Eles pretendem legislar. Então, dentro daquilo que a Constituição permite, as prerrogativas dos poderes muito bem estabelecidas, do Legislativo e do Judiciário, como é que o Congresso pode reagir a isso em 2025? Silvio, algo também que foi construído com o deputado Hugo Mota. Nós também falamos da importância do respeito ao artigo 53, opiniões, votos e palavras dos parlamentares, mas também em relação às redes sociais. Nós acreditamos piamente que em 2025 tenhamos avanços referentes à questão da rede social, das redes sociais. Não enxergamos, né, que vai avançar no Congresso Nacional nenhuma pauta nesse sentido. Não há esse entendimento, não há essa construção de maioria por parte do Congresso. Então, logicamente que quando tu tens um Supremo que legisla sobre aborto e outras pautas que caberiam ao Congresso assim legislar, tudo pode, digamos assim, tornar um ambiente inseguro. Mas, como eu disse anteriormente, tivemos alguns pronunciamentos, dentre eles do presidente Trump, que nos deixam ali, no mínimo, otimistas, porque os Estados Unidos
nação mais poderosa do mundo, tem relações diplomáticas, econômicas, importantes no cenário nacional. E o sistema move conforme os seus interesses. Ele não é ideológico como vocês, comentaristas, coerentes e corretos. O sistema move por interesses. E os interesses estão mudando. Os interesses estão indo, eu acredito, mais para um viés que a gente trabalha. Foi exagerado as práticas de abuso por parte do judiciário. Foram exageradas as ações do governo federal nesses 2 anos de governo. Eles estão acumulando dívida após dívida. Não só numa reforma tributária que, na minha visão, é tão complicada e tem tanta repercussão do mercado, inclusive no aumento do dólar, que vai trazer problemas. São dívidas e dívidas que vão ter alguém que pagar esse preço. Então, sendo muito claro, nós também temos essa construção com o próximo presidente da Câmara de Deputados. Existe um diálogo também com o próximo presidente do Senado da República e nós temos daqui a 1 ano e meio que, digamos assim, confirmar o que foi feito em 2024, que é a ampla maioria da vitória da direita, do centro-direita. Temos ainda a grande injustiça que foi feita com o presidente Bolsonaro e depositamos que vamos reverter esse quadro. E também temos a clareza que o sistema está enxergando o que está acontecendo e o Supremo Tribunal Federal vai ser, sim, limitado, não mais pelos deputados da direita, mas sim pelo Congresso como um todo. Hoje não se aprova uma pauta contrária à liberdade de expressão na Câmara de Deputados e no Senado da República. Carlo Cauti. Ex-candidato opositor é preso pelo regime de Nicolás Maduro. Henrique Marques foi detido sob a alegação de que ele teria planejado um golpe de Estado. Nada diferente como aqui do Brasil, né, gente? O governo da Venezuela confirmou na noite desta quarta-feira a prisão do ex-candidato presidencial da oposição, Henrique Marques, sobre a alegação de que ele teria planejado um golpe de Estado para 10 de janeiro, data da posse presidencial. A confirmação da detenção ocorreu um dia após as ONGs e partidos políticos denunciarem o caso. Se vocês perceberem, o que eles querem fazer com o Brasil é a venezualização. Isso tá claro, gente. Basta ver o que está acontecendo na Venezuela e o que está acontecendo aqui, eles estão tentando abafar. Mas se vocês ver pessoas pegando 17 anos de prisão, como disse Nicolas Ferreira, por falar merda, enquanto terrorista de verdade que pegaram em armas e assaltaram bancos bem famosos, viu, gente? Bem famosos mesmo, da nossa política, estão soltos e usando do nosso dinheiro. Infelizmente, é o que estamos vivendo no nosso Brasil. Então, gente, como vocês podem ver, eles querem de qualquer maneira regulamentar as redes sociais para que o povo não saiba a verdade. Com certeza isso vocês não vão ver na Globo. Lógico, né, gente? Tem um porquê, né? A gente já sabe o porquê que a Globo passa tanto pano para a Lula. Basta ver isto aqui que está sendo liberado do nosso dinheiro, tá, gente? Bom, este foi o react de agora. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque eles querem nos calar, mas eles não vão conseguir. Como vocês viram, somos muito mais que 60 milhões de brasileiros. E vocês, o que vocês acharam disso? Deixa aqui nos comentários, não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, mas ainda não é inscrito aqui neste canal, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também. Aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. Muito obrigada a todos, eu desejo um dia mais que abençoado. 2025 já chegou, a posse de Donald Trump
já está bem próxima. Como vocês viram, ele fez questão de Bolsonaro estar presente, algo que não é de acontecer, segundo Paulo Figueiredo. E isso tem deixado a esquerda desesperada. Além do que, teve o jornalista Alexandre Pitoli, que já falou que se Alexandre de Moraes não deixar Jair Bolsonaro ir na posse de Trump, ele pode vir aqui pessoalmente. O que será que vai acontecer? Aguardemos, porque 2025 já chegou, 2026 é logo ali com Bolsonaro presidente. Se vocês acreditam que 2026 nós vamos ter de novo o nosso mito de presidente, deixe aqui nos comentários. Eu desejo um dia mais que abençoado. Até nosso próximo react.